Fala, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje vamos estudar sobre o Espírito Santo. É um estudo fantástico e muito importante, né? Hoje muitas pessoas acreditam que o Espírito Santo é a nossa consciência, é uma energia, é um poder que vem de Deus, mas não uma pessoa como ele é. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Né? A gente precisa entender que o Espírito Santo também é Deus. Os mesmos atributos que a Bíblia dá para Deus Pai e Jesus, também é dado para o Espírito Santo. Olha que interessante. Ele também é onisciente, 1 Coríntios 2, 10 e 11. Ele é onipotente, Romanos 15, 19. Onipresente, Salmo 139, 7. E ele pode ser blasfemado, Mateus 12, 31 e 32. Né? Assim, a Bíblia prega um Deus trino. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Na história bíblica tem vários momentos de que eles se manifestam. Gênesis, por exemplo, na criação lá diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Olha que interessante agora. No hebraico diz: no princípio criou Elohim. Elohim é plural de Elos, que a gente vai estudar sobre essa palavrinha agora. Então, se você for traduzir ao pé da letra, ficaria assim: no princípio criou deuses os céus e a terra. Olha que interessante. O Elohim já é uma referência em Deus Pai, Filho e Espírito. Tem também o exemplo do batismo de Jesus. Mateus 3, 16 e 17. Vamos ler. Diz assim: logo que foi batizado, Jesus saiu da água. O céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele, o Espírito Santo. E do céu veio uma voz que disse: este é o meu filho querido que me dá muita alegria. A Trindade reunida. Quando Jesus foi batizado, a pomba desceu, que é o Espírito Santo, né, em forma de pomba. Deus Pai do céu, eles ouviram, João Batista, todo mundo que estava ali ouviu a voz de Deus: este é o meu filho querido. Então assim, a Trindade ali estava reunida. Entende? Que legal? Então assim, vamos aqui para a primeira perguntinha, ó. Que promessa Jesus fez aos discípulos? João 14, 16 e 17. Diz assim: eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro. Que outro Jesus usou aqui? A gente vai descobrir. Outro auxiliador, o Espírito da Verdade, para ficar com vocês para sempre. Então assim, Jesus, ele está dizendo aqui: eu pedirei ao Pai, quando eu for para o céu, eu vou enviar outro Consolador para vocês. Mas assim, que outro é esse? O interessante é que na língua grega para outro existe duas palavras, alós e heteros. Acho que é heteros, né? Ou heteros, não sei pronunciar. Então, quando Jesus fala que vai enviar um outro consolador, que palavra ele usou? Alós, olha que legal, alós significa outro da mesma espécie. E heteros significa outro de espécie diferente. Então assim, por exemplo, eu tenho duas canetas iguais, só que elas são distintas. Cada um é um, mas elas são iguais, então elas são alós. Se eu pegar outra caneta, é uma caneta. Faz a mesma função, só que elas são diferentes. Então é heteros. Heteros. Entende? Então assim, então, quando Jesus fala que vai enviar um outro consolador, que palavra ele usou? Então, a palavra que Jesus usou foi alós. O Espírito Santo é Deus assim como Jesus o é. Então, esse é um dos textos bíblicos que comprova
a divindade do Espírito Santo. Olha que interessante. Então a gente pode comprovar que o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo não é uma energia. Porque assim, é ensinado por aí que o Espírito Santo é uma força ativa de Deus, que é uma energia que flui de Deus. E não, o Espírito Santo, ele é Deus também. Que nem aqui, por exemplo, em Atos, olha que interessante, Atos 5, 3 diz assim, 3 e 4. Então Pedro disse a Ananias: por que você deixou Satanás dominar o seu coração? Por que mentiu para o Espírito Santo? Por que você ficou com uma parte do dinheiro que recebeu pela venda daquele terreno? Antes de você vendê-lo, ele era seu. E depois de vender, o dinheiro também era seu. Então por que resolveu fazer isso? Você não mentiu para seres humanos, mentiu para Deus. Então ele mentiu para quem? Para o Espírito Santo. E aqui embaixo fala, você não mentiu para homens, você mentiu para Deus. Então o Espírito Santo, ele também é Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, gente. 3 pessoas distintas. Então assim, quem é o Espírito Santo? Ele é o próprio Deus. Então você tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. São 3 seres distintos. Exemplo, a criação. Na criação, vamos ler lá a criação. Gênesis 1, está escrito aqui, no começo Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio sem nenhum ser vivente e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobriu o mar e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Então ele estava presente, o Espírito Santo. Aqui tem também Atos 5, 3 e 4, que eu acabei de ler, comprovando que o Espírito Santo, ele é Deus. 2 Coríntios 13, 13, vamos ler. Diz assim, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a presença do Espírito Santo estejam com todos vocês, a Trindade reunida. Paulo está citando a Trindade. Agora aqui, e o batismo de Jesus, que eu acabei de falar. Entende? Mateus 28, 19. A Trindade estava reunida. Então é muito legal, sabe? O Espírito Santo, ele é Deus, ele é uma pessoa, ele não é uma energia, gente. Entende? Tem várias provas, como essas que eu estou mostrando aqui para vocês. Então assim, como eu sei quando uma pessoa tem o Espírito na sua vida? Gálatas 5, 22, 23. Isso aqui é muito importante, Como que eu sei que o Espírito Santo, ele habita em mim? Porque nós somos o templo do Espírito Santo. Como que eu sei que o Espírito Santo está habitando em mim? Gálatas 5, 22 e 23 diz assim, mas o Espírito de Deus produz amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade, domínio próprio. Então, se eu tenho esses atributos dentro de mim, isso comprova que o Espírito Santo está habitando dentro de mim. Então, é uma coisa que a gente precisa parar para reparar isso em nós. Porque esses são os atributos do Espírito Santo. Então vamos aqui para a segunda perguntinha. Gostaria de ler uma parte aqui que diz assim, o Espírito só estaria com os discípulos e habitaria neles, cheio do Espírito, e estaria seguro para os grandes desafios que os aguarda. Assim, a importância de nós hoje, gente, buscar o Espírito Santo, sabe, em oração, pedir ao Pai para nos dar o Espírito Santo.
Entende? Para ele nos ajudar nos desafios do dia a dia. A gente precisa buscar mais o Espírito Santo. Entende? Uma coisa importante, nós somos o templo do Espírito Santo. Entende? O Espírito Santo habita dentro de nós. A importância de nós cuidarmos da nossa saúde, do nosso corpo. Porque um Deus, ele não habita num lugar sujo, impuro. Entende? A gente precisa, a importância da santificação, da gente mudar de vida, ser nova criatura. Se eu aceito Jesus, eu tenho que ser nova criatura, cuidar do corpo. Entende? Se eu bebia, agora eu não bebo. Se eu fumava, agora eu não fumo. Entende? Se eu ia em certos lugares que eu sei que Jesus, o Espírito Santo não vai estar ali, eu não vou mais. Entende? Buscar o Espírito Santo dentro de nós, para a nossa vida, pedir ao Pai, para Ele nos ajudar, sempre a nos levar cada vez mais aos pés de Cristo. Certo? Segunda pergunta diz assim: quando Jesus cumpriu sua promessa de enviar o Espírito Santo? João 7,39, 20 e 22, Atos 2,4. Diz assim, João 7,39. Jesus estava falando a respeito do Espírito Santo, que aqueles que criam nele iriam receber. Essas pessoas não tinham recebido o Espírito, porque Jesus ainda não havia voltado para a presença gloriosa de Deus. Então assim, quando Jesus cumpriu sua promessa de enviar o Espírito Santo, quando ele voltou para o céu. Quando Jesus voltou para o céu, é aquilo que falou em João 14. Eu vou enviar o outro Consolador. Mas ele só enviou outro Consolador, né, quando Jesus voltou para o céu. Então assim, qual que é a terceira perguntinha? Vamos lá. Qual seria a obra do Espírito Santo? João 14, 26, 16, 8 e 13. Diz assim, João 14, 26. Mas o Auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembre de tudo o que eu disse a vocês. Vamos ler aqui agora 16, 8. Diz assim: quando o Auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado e do que é direito e justo, e também do julgamento de Deus. Olha que interessante. E 13 diz assim: porém, quando o Espírito da verdade vier, ele ensinará toda a verdade a vocês. O Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Olha que fantástico o trabalho do Espírito Santo. Então, qual seria a obra do Espírito Santo? Nos ensinar todas as coisas e nos fazer lembrar de tudo o que Jesus disse e nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Ele está aqui na terra para essas coisas. Então a importância, gente, da gente buscar mais o Espírito Santo, para ele nos mostrar o caminho certo, para ele nos ensinar toda a verdade, não meia verdade, é toda. Busque em você o Espírito Santo, ore a Deus, peça a Deus, para que Deus envie o Espírito Santo na sua vida, para ele te ensinar tudo, para ele, gente, nos mostrar o caminho do céu. O Espírito Santo, nada mais, ele está aqui nos ensinando, sabe, nos querendo levar aos pés de Cristo, nos mostrando o caminho da salvação. Por isso a importância da gente buscar o Espírito Santo. Quarta pergunta: qual a disposição de Deus em dar-nos seu Espírito? Lucas 11, 13. Diz assim: vocês mesmos, sendo maus,
sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Peça pelo Espírito Santo, gente. A gente precisa, eu falo assim, no mundo que a gente está vivendo hoje, aonde assim nada mais é errado, a tua verdade não é a minha verdade, sendo que existe uma verdade, não existe várias verdades, existe um caminho, gente, não existe vários caminhos. Então, no mundo que nós estamos vivendo hoje, sabe, um mundo perigoso, perigosíssimo, né? Nisso que eu estou dizendo, a minha verdade não é a tua verdade, né? Hoje é relativo, tudo é relativo e não é relativo. Existe um caminho só. Então peça pelo Espírito Santo para que ele possa abrir os nossos olhos, os seus olhos, né? Para que ele te direcione que caminho você deve seguir, que eu devo seguir. É muito importante isso. Então, quarta pergunta, né? Qual a disposição de Deus em dar-nos seu Espírito? A disposição de um pai para com o filho. Deus tem muito mais disposição em dar o Espírito a todos que o pedem. Então Deus, ele está, sabe, ali querendo nos ajudar. Porque assim, gente, o que que acontece? Somos nós que estamos dando as costas para Deus. Deus, ele sempre está assim, ó, né? Ele sempre está assim com a mão. É a gente que não pega nas mãos de Deus. Entende? Porque a gente está tão cego nos prazeres do mundo. O mundo hoje está cegando a humanidade de uma tal forma com os prazeres, existem vários prazeres, que nós estamos esquecendo de Deus. Eu amo a Deus, entende? Mas a gente não faz o que Deus pede, o que precisa ser feito, entende? Na verdade, aquilo que realmente precisa ser feito, não. Então a importância da gente buscar mais o Espírito Santo para ele nos conduzir a toda a verdade, nos mostrar o caminho certo. Então assim, Deus, ele está disposto a te dar o Espírito Santo. Basta você orar, pedir a Deus todos os dias. É todos os dias. Pede pelo Espírito Santo. Então assim, o Espírito Santo é a maior dádiva que o céu pode conceder aos seres humanos. Devemos orar com tanto fervor, pela descida do Espírito Santo, como os discípulos oraram no dia de Pentecoste. Então assim, lá em Pentecoste, os discípulos se reuniram para orar fervorosamente para a descida do Espírito Santo. Foi nesse momento que eles começaram a falar em línguas e começaram a pregar o Evangelho para vários povos que estavam ali, que falavam outro idioma. E Deus capacitou eles para falar na mesma língua daquele povo. Então não entenda mal, gente. A descida do Espírito Santo que está sendo pregado por aí, que é uma língua que não existe, porque lá em Pentecoste, né, era uma língua que existia, era um idioma, entende? Então assim, eles pregavam para outros povos, porque qual que é a função, gente, do Espírito Santo? É pregar o Evangelho, entende? Por exemplo, se uma pessoa fala em línguas que eu não entendo nada, né, não estou entendendo nada, ele está evangelizando para quem? Para onde? Levando o evangelho, que jeito, se aquela língua nem existe. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Isso é um estudo delicado, que a gente pode ter outro dia. Mas a descida do Espírito Santo ali, que eles começaram a falar outros idiomas, era isso, não era uma língua estranha, porque tinha vários povos ali e eles precisavam entender. Então esse é o propósito também do Espírito Santo, de pregar o Evangelho.
Por exemplo, se eu estiver lá nos Estados Unidos, vamos supor, eu tô com um amigo meu que fala português e tem um amigo aqui que fala inglês, né, a língua deles lá. E eu tô conversando com o meu amigo aqui sobre Jesus, né? E às vezes essa pessoa que ela precisa ouvir essa pregação porque vai converter essa pessoa. O Espírito Santo me dá esse dom de eu começar a falar a língua inglesa na hora, o inglês na hora, para essa pessoa aqui começar a entender a nossa conversa. É mais ou menos por aí, entende? É um propósito. Falar em línguas é um propósito, tem que ser um propósito, sabe? De pregar o evangelho. Então assim, cadê onde eu estava aqui? Devorar e orar pela descida do Espírito Santo como os discípulos oraram no dia de Pentecoste. Se eles necessitaram fazer isso naquele tempo, hoje precisamos muito mais orar, gente. Orar, orar, ora. Ore todos os dias, pelo menos 3 vezes por dia. De manhã, de tarde e de noite. Ore, gente. Nós precisamos buscar o Espírito Santo, orar de verdade. O grande desejo do Senhor é nos dar seu Espírito, pois é por meio do Espírito que Deus habita em nós. Que fantástico! É por meio do Espírito que Deus habita em nós. E como que Ele vai habitar? Se eu orar. Eu tenho que orar, eu tenho que pedir pelo Espírito Santo. Então, quinta perguntinha. A quem Deus concede exclusivamente seu Espírito? Isso aqui é muito importante. Atos 5,32. Diz assim: nós somos testemunha de tudo isso, nós e o Espírito Santo, que Deus dá aos que lhe obedecem. Gente, isso aqui é muito importante. É aquilo que eu falo, a gente não pode ser um tipo de cristão que fala assim, eu amo a Deus, mas não obedece a Deus. Não obedece o que está escrito na palavra de Deus. Essa pessoa não vai ter o Espírito Santo. Se você puder pegar aí na sua casa, dá um pause aí. Leia Êxodo 20, que é os 10 mandamentos de Deus. E Levítico 11, que são as leis de saúde, que é muito importante. Então as pessoas elas precisam obedecer a Deus para ter o Espírito Santo. Então se aquela pessoa ela diz, né, ter o Espírito Santo, diz amar Jesus, mas você vai ver a vida daquela pessoa, ela não obedece aos mandamentos de Deus, Êxodo 20, ela não obedece Levítico 11, que é a mensagem de saúde, que Deus deu para nós, o que a gente pode comer, o que a gente não pode comer. Entende? A Bíblia está dizendo que ela não tem o Espírito Santo. Isso é muito importante a gente saber. Né? Outra coisa aqui que eu gostaria de ler, eu sempre estou falando da televisão, né? Os programas que a gente assiste. Como a gente precisa ter cuidado com algumas programações da televisão, gente, porque a Bíblia ela declara que os nossos olhos é a lâmpada do nosso corpo. Entende? Tudo que a gente coloca nos nossos olhos, tudo que é de bom, a gente vai edificar o nosso corpo. E tudo que a gente está colocando de mal, a gente vai sujar o nosso corpo. Então isso é muito importante. Por exemplo, aqui em Romanos 1, 28 em diante, diz assim: e como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, ele entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem. Estão cheios de todo tipo de, olha a televisão aqui, perversidade, maldade, principalmente novelas, ganância, vícios, ciúmes, crimes de morte, brigas, mentiras e malícias. Caluniam e falam mal uns dos outros.
têm ódio de Deus e são atrevidos, orgulhosos e vaidosos. Os filmes também de Hollywood. Inventam maneiras de fazer o mal, desobedecem aos pais, são imorais, não cumprem a palavra, não têm amor por ninguém e não têm pena dos outros. Eles sabem que o mandamento de Deus diz que aqueles que fazem essas coisas merecem a morte, morrer. Mas mesmo assim continua a fazê-las. E pior ainda, olha a gravidade aqui, aprovam os que fazem as mesmas coisas que eles fazem. Então, pior ainda são as pessoas que assistem essas coisas. Entende? Que ouvem essas coisas. Pior ainda essas pessoas. Então é isso que eu falo. Entende? A gente precisa obedecer a Deus, gente. Arrisca, de verdade, porque não é brincadeira. Nós estamos vivendo num mundo que ainda não é de Jesus. Tudo que Satanás está colocando diante de nós é para que nós não tenhamos mais a vontade de buscar a Deus, a vontade de ler a Bíblia. Porque é ruim assistir filme, é ruim assistir novela, é ruim assistir alguma programação que tenha essas coisas. Não é ruim. É claro que não é ruim. Entende? Fora celular, WhatsApp, entende? Até então isso não é ruim, mas o quanto isso está tirando de nós da leitura da Bíblia. A gente precisa policiar essas coisas, que é muito importante. Então, assim, como que eu devo pautar a minha vida? Né? Fala, nossa, mas como que eu devo viver? Filipenses 4:8 diz assim: por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogios, isto é, tudo o que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. A gente tem que colocar isso na nossa vida. Por exemplo, eu vou assistir um programa de TV. Essa programação de TV me traz tudo isso? Se não traz, não assista. E você vai estar sujando o seu corpo. Você vai estar sujando o templo do Espírito Santo. Entende? Não esqueça de ler Êxodo 20 e Levítico 11. Vamos continuar aqui. Então assim, o Espírito Santo é dado a todo seguidor de Cristo, quando o coração é inteiramente entregue para a sua habitação. Paulo escreveu a ordem, enchei-vos do Espírito, Efésios 5:18. E essa ordem também é uma promessa de seu cumprimento. Se buscarmos colocar nossa vida em harmonia com a vontade de Deus e nos humilharmos e confessarmos nossa dependência, o Espírito virá em resposta às nossas orações. Que fantástico! Inteiramente, se entregue a Deus, se entregue a Cristo. Gente, a gente só tem a ganhar. Eu sou prova viva disso. Quando eu vivia no mundo que eu achava que eu era feliz e eu entreguei a minha vida a Cristo e comecei a descobrir as verdades bíblicas e comecei a querer fazer a vontade de Deus, buscar mais a Jesus, a minha vida mudou. E hoje, olhando para trás, como eu era enganado, como eu era triste, achando que eu era feliz. Hoje, digamos, eu não tenho nada. Sabe assim? Eu não sou bem-sucedido, mas eu tenho Jesus e eu sou extremamente feliz. Sabe, eu dou valor nas pequenas coisas hoje. Antigamente, por eu ser músico, eu queria fazer sucesso, eu queria mansões, queria viajar pelo mundo. Hoje eu dou valor em coisas, sabe, que pra mim mudou a minha vida. Mudou a minha vida. É incrível. Então vamos lá, sexta pergunta. Segundo Jesus, para qual pecado não há perdão?
Mateus 12, 31 e 32 diz assim, que é o pecado contra o Espírito Santo, gente. Diz assim, que é muito importante também a gente saber disso. Por isso, eu afirmo a vocês que as pessoas serão perdoadas por qualquer pecado ou blasfêmia que disserem contra Deus. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Se alguém disser alguma coisa contra o Filho do Homem, será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem agora e nem no futuro. Então, segundo Jesus, para qual pecado não há perdão? O pecado do Espírito Santo. Então, como que eu peco contra o Espírito Santo? Assim, não é tão fácil, gente. Entende? Pecar contra o Espírito Santo. Isso já me deixa aliviado. Entende? Mas o pecar contra o Espírito Santo é assim. Quando você não conseguir mais ouvir aquela vozinha de que você está errado, entende? Vamos supor, você peca, né? Todos nós pecamos. E a gente ouve essa vozinha. Nossa, eu fiz alguma coisa de errado. Nossa, eu errei. A gente ouve, entendeu? A nossa consciência acusa. É o Espírito Santo tocando na gente sobre esse pecado. Mas aí você insiste, o teu coração é orgulhoso, você vai insistindo, você continua fazendo as mesma coisa, e você não quer mudar, você não pede perdão, você não pede ajuda a Deus. Quando chegar o momento onde você não conseguir mais ouvir a voz de Deus, que é o Espírito Santo, porque ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, é aonde que nós pecamos contra o Espírito Santo. E aí não há mais perdão. Não há mais perdão. Você automaticamente você já se condenou. Você está condenado. Então é muito sério isso e é coisas que nós precisamos nos policiar. Por exemplo, gente, todo mundo é falho. Todo mundo é pecador. Quando você pecar, cair algum pecado, por menor que ele seja, primeiro, peça perdão a Deus. Peça perdão a Deus. Dá nomes aos seus pecados. Entende? Todos os seus pecados que você vier a lembrar a partir de hoje, desde a sua infância, já começa a pedir perdão a Deus. Peça perdão. Senhor, lembra daquele dia que aconteceu isso. Senhor, me perdoe. Entende? Me perdoe. E vai lembrando. Isso aconteceu comigo. Quando eu descobri sobre isso aqui, né? Que eu precisava pedir perdão a Deus de todos os meus pecados, desde a minha infância, e dar nome a eles, né? Eu conversei com Jesus, Senhor, como que eu vou lembrar dos meus pecados de infância? Né? Me perdoe de todos os pecados, desde lá até aqui, incrível. Minha vida foi continuando, fui encaminhando e tal, né? Eu começava a lembrar dos pecados. Parece que o Espírito Santo foi fazendo eu lembrar dos meus pecados lá da minha infância, né, para que eu pudesse me redimir ali com ele. E é incrível, ele lembra de todos, e aí eu fui pedindo perdão, sabe? Um dia após o outro, assim, e é muito legal. Então faça isso, porque somos falhos. Então, desde hoje, quando você pecar, peça perdão, isso é muito importante para as nossas vidas, a gente precisa ir, perdoe também, sabe? Então Jesus ensinou que uma das funções do Espírito seria convencer os homens do pecado. João 16, 8, 9. O arrependimento ou tristeza pelo pecado só pode ocorrer pela ação do Espírito no coração. É ele que nos convence. Logo, o pecado contra o Espírito Santo é a recusa persistente de atender os seus convites para o arrependimento. Ele vai tocando em você, ele vai tocando de que você errou e tal, e você não pede perdão, você não perdoa. Chega uma hora que ele não toca mais. Deus sempre está disposto a aceitar o arrependimento, pois é rico em perdoar. Que Deus maravilhoso, gente! Eu sou apaixonado nesse Deus. Que Deus de amor.
Sabe, eu fico pensando assim, que amor é esse que a gente não conhece ainda? Sabe, eu sempre falo assim, eu passei a conhecer um pouquinho do amor de Deus quando eu tive os meus filhos. Que fantástico, que fantástico. Eu pensava que eu amava, que eu conhecia o amor. Não, eu conheci o amor quando eu conheci os meus filhos, quando eu tive os meus filhos. Imagina o amor de Deus, que é muito maior do que o meu amor para com os meus filhos. Deus entregou Jesus para morrer no nosso lugar. Eu não entregaria o meu filho para morrer no lugar de uma pessoa que eu não conheço. Que amor é esse, gente? Como que esse Deus não merece o meu respeito, a minha obediência? Sabe, como que esse Deus não merece isso? Merece. Claro, eu sou falho, eu sou pecador, não vou ser perfeito, entende? Mas a gente tem que buscar. Buscar sempre tá melhorando, sempre tá tentando nos achegar perto dele. Que fantástico. Então, ele é rico em perdoar, Isaías 55:7. Mas o próprio ser humano, pela dureza do coração e apego ao pecado, gosta do pecado, se coloca fora do alcance da graça de Deus. Por isso, a importância da gente, assim, correr para os braços de Jesus desesperadamente, porque nós somos pecadores. É aquilo que eu falo, um pedreiro sabe fazer o quê? Construir uma casa, né? O costureiro sabe costurar. O pecador, ele faz o quê? Ele sabe pecar. Por isso que a gente precisa correr aos braços de Cristo, para a graça dele, porque nós somos falhos. É ele que vai nos ajudar. Então a gente precisa dele, gente. Corra para os braços de Cristo. Então, para finalizar, eu gostaria de ler algumas coisas aqui que diz assim. Gostaria de dizer sobre o que está sendo ensinado por aí sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo não faz uma pessoa rolar para o chão. Que hoje nas igrejas, gente, a gente vê isso na internet. Muitas pessoas que acham que é o Espírito Santo, a ação do Espírito Santo, e você vê gente rolando pro chão, gente balançando a cabeça, tremendo, pessoas rindo, né? Pastores jogam assim o paletó deles nas pessoas, as pessoas caem. A gente precisa tomar cuidado com isso, porque assim, o Espírito Santo não faz uma pessoa rolar para o chão. Se a gente pensar, raciocinar, faz muito sentido. Não faz uma pessoa parecer louca. Não faz essa pessoa a perder a consciência. Quantas igrejas hoje fazem essas coisas, achando que é a ação do Espírito Santo? Não faz essa pessoa ficar dando risadas como loucas. Enfim, o Espírito Santo não fala com uma outra pessoa, onde essa pessoa não entende nada, como o dom de línguas. Como, por exemplo, o dom de línguas que está sendo falado por aí, onde ninguém entende nada quando é falado. Deus não joga você no chão, no pó da terra. Deus levanta as pessoas e não as joga no chão. Quem faz isso é o diabo. Deus, quando ele fala com você, você entende tudo o que ele te fala, e não ao contrário, que é o dom de línguas que está sendo falado por aí. Quando Deus ele se comunica com você, gente, você entende o que ele está falando. Você entende. O Espírito Santo, Deus, não é um Deus de brincadeira, de palhaçada. Você vai entender
tudo o que Ele falar para você. Esse é o Deus que temos, um Deus que se preocupa com a gente. E não de ficar tirando sarro das pessoas, de ficar fazendo das pessoas de palhaço. Gálatas 5, 22, 23, que é o dom do Espírito que eu li, né? Quem tem o Espírito Santo? Aquele que tem amor, paciência, bondade. Essas pessoas são as pessoas que têm o Espírito Santo. Domínio próprio. Domínio próprio. 1 Coríntios 14, 33 e 39 e 40. Gostaria de ler. 1 Coríntios 14, 33 e 39. Diz assim: pois Deus não quer que nós vivamos em desordem, e sim em paz. Não é um Deus de desordem. Não é um Deus que, sabe, nessas igrejas fica balançando a cabeça, que rola pro chão, que dá risada. É um Deus de paz, de ordem. 39 diz assim: assim, meus irmãos, procure sempre anunciar a mensagem de Deus, mas não proíbam que se fale em línguas. Essas línguas aqui é o dom de idiomas, não é uma língua que você não entende. Porque Deus, quando Ele fala com você, você entende. Você entende. Deus, Ele não fica brincando com você, não fica fazendo você de bobo. Portanto, faça tudo com decência e ordem. Esse é o Deus. Esse é o Deus da Bíblia. Um Deus de paz, um Deus de decência, um Deus de ordem. Peça esse mover do Espírito Santo e você verá como é o verdadeiro mover do Espírito Santo na sua vida. Peça a Deus o Espírito Santo na sua vida e você vai ver de fato qual que é o verdadeiro mover do Espírito Santo. Não é esse mover que estão dizendo aí fora. Precisamos tomar muito cuidado, gente, com o que o inimigo está colocando diante de nós. Você acha que Satanás está preocupado com os drogados, com os bêbados, com os adúlteros, com os mentirosos? Satanás está preocupado com quem está dentro da igreja, com as pessoas que estão lá dentro. É com essas pessoas que Satanás está combatendo. Aqui em Apocalipse, deixa eu ler aqui para vocês rapidinho. Aqui em Apocalipse 12:17 diz assim: o dragão ficou furioso com a mulher. Dragão em profecias é Satanás. E mulher em profecias é a igreja de Cristo. Então vou falar na linguagem certa. Satanás ficou furioso com a igreja e foi combater contra o resto dos descendentes dela, isto é, aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e são fiéis à verdade revelada por Jesus. Satanás está combatendo a igreja. Ele não está preocupado com as pessoas que já é dele. Ele está preocupado, ele está combatendo com as pessoas que estão dentro da igreja. Por isso que nós temos que se perguntar: que caminho eu devo seguir? Com tantas igrejas hoje por aí, mais de 34 mil denominações, quem seguir? Segue a Bíblia. Segue a Bíblia. Satanás não está preocupado com todas as igrejas. Ele está preocupado com a igreja de Cristo, que é aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus.
Então tome muito cuidado. Peça o auxílio do Espírito Santo. Por isso que nós temos que orar pedindo o auxílio do Espírito Santo, para Ele nos mostrar toda a verdade, para Ele nos mostrar o caminho certo que nós devemos seguir. A importância, gente, desse Deus em nossas vidas. Que Deus os abençoe. Que Deus possa abrir os nossos olhos para que nós possamos saber que caminho seguir. Então até o próximo estudo, gente. Que Deus abençoe você e toda a sua família.